Está no ar o Banco do Brasil no Mundo, o seu podcast sobre negócios internacionais. Olá, eu sou a Andréa Asnar, assessora na Unidade de Negócios Internacionais. Hoje nós estamos aqui com o Gustavo Henrique, gerente de soluções na gerência de transferências internacionais e câmbio aqui na UNI. E a gente vai trazer hoje para vocês um assunto super comentado ultimamente e a gente espera que vocês gostem muito, que é o novo marco cambial. Gustavo, seja muito bem-vindo. Olá, Andréia. Olá a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os principais aspectos desse tema. Ah, legal, Gustavo. Bom, o novo marco cambial promete revolucionar e desburocratizar esse mercado no Brasil, que é regulamentado por um antigo conjunto de leis que, olha só, completaram 100 anos agora em 2020. Então, Gustavo, conta um pouquinho para a gente o que exatamente é essa nova lei e qual que é o objetivo dela. Realmente, Andréia. Então, havia um conjunto aí de leis bem antigo, né? E aí houve aí a nova lei, a 14.286, que foi sancionada em 29 de dezembro de 2021 e com início de vigência um ano depois. Então, bem agora no final de 2022. E ela dá aí ao Banco Central do Brasil uma autonomia para regulamentar o mercado cambial, gerando maior agilidade aí para ajustes que a gente precisa, né? Então dá um novo arcabouço legal e dessa forma o Bacen pode regulamentar as regras, ajustar conforme o necessário e conforme o mercado também vai migrando. E ela tem um viés baseado em princípios e também mercadológico. Então ele busca desburocratizar, simplificar aí todo o processo de câmbio no mercado brasileiro. E ela tem uma ênfase também bem robusta na questão de conhecer o seu cliente. Então, ao invés da gente olhar operação por operação, a gente começa a enxergar o cliente, a sua atividade econômica, a motivação, né, a fundamentação econômica da sua operação de câmbio, e não mais cada operação dele. E o grande foco dessa nova lei e da regulamentação que segue é preparar o Brasil aí para o ingresso na OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também acelerar aí passos para a conversibilidade do real, né, internacionalizar a nossa moeda e também aí outras iniciativas como o Pix internacional e também a questão da moeda digital dos bancos centrais no mundo, entre outras iniciativas aí que realmente visam inserir cada vez mais o Brasil e as empresas brasileiras com competitividade no mercado internacional. Nossa, bem interessante mesmo, viu, Gustavo? Quando fala em desburocratizar, a gente já gosta, né? Então, assim, na prática, quais são as principais mudanças que são propostas aí pela lei? Bacana, Andréia. Vamos lá. Aí o que, principalmente altera, né, como eu comentei na resposta, anterior, amplia aí competência, atribuição e também a responsabilidade do Banco Central nessa parte regulatória, tá. Então isso aqui é um dos principais pontos, né, que vai trazer essa agilidade que a gente comentou. Um outro ponto importante é a questão de concessão de tratamento a não residente similar ao de residente no Brasil. Isso aí vai permitir, né, tanto para brasileiros que saíram do Brasil, como para estrangeiros, ter uma forma de operar aí em reais dentro do Brasil. Isso vai ser uma grande mudança que a gente vai ter aí a partir da nova legislação. E aí, dentro desse escopo, ele também autoriza aí a compensação privada entre residente e não residente e também o acesso ao mercado de câmbio para empresas estrangeiras. Então a gente entende aí que isso vai gerar aí uma inserção realmente do real e de empresas estrangeiras aqui no Brasil, como o contrário também. Outro ponto que busca aí simplificar o processo é a vedação da exigência de dados e também documentos que estejam disponíveis em bases públicas ou privadas. Então, o banco não vai mais solicitar documentos que sejam possíveis de serem buscados aí em bases disponíveis. E aí outros 2 pontos aí principais na questão de elevar o limite para aporte em espécie na saída do Brasil, né, então,
sobe de R$ 10.000 para US$ 10.000, né? Então, quando você viaja para o exterior, né, você vai poder ter porte em espécie de até US$ 10.000 sem necessidade de declaração. E também a livre transação de espécie entre pessoas físicas até o limite de US$ 500, de forma eventual e não profissional. Entre outros aspectos que a gente, já vai ter aí a partir de janeiro, mas que vão acontecer ao longo de 2023 e que buscam simplificar aí as operações, de câmbio no Brasil. Ai, bacana, Gustavo. Acho que os nossos clientes estavam aguardando já há bastante tempo essa simplificação. Mas assim, o que de fato muda para esses clientes que operam com câmbio? Andréia, com a publicação aí da resolução que normatizará a lei, que vai acontecer agora no final de 2022, as principais mudanças que a gente vai ter aí para os nossos clientes no âmbito do Banco do Brasil, eu classificaria em 3 pontos, tá. Seria o primeiro, a questão da formalização de contratos de câmbio, que com a nova regulamentação deixam de existir, então a gente não vai ter mais a exigência de o cliente assinar, o contrato de câmbio nas operações que ele realiza conosco, né, isso vai ser válido aí para as operações de câmbio pronto, né. Então esse é o primeiro aspecto que muda sensivelmente, né, no dia a dia dos nossos clientes que operam com câmbio. O outro ponto aí é a questão da responsabilidade do cliente quanto ao correto enquadramento das operações de câmbio. Então, na nova, resolução, isso, está verbalizado e bem claro de que a responsabilidade passa a ser do cliente, né, quanto ao correto enquadramento. E o terceiro ponto aí, que são as novas naturezas, né. Então, nesse processo de simplificação que o Bacen, está promovendo, ele começa aí com 8 novas naturezas que buscam agregar, né, nessas 8 todas as operações possíveis que o cliente realiza, né. Isso vai ser válido aí para operações até US$ 50.000, que não transitam por corretora, que não tem, ROF e que não são de pagamento antecipado. Então essas são as 3 principais pontos que a gente identifica, né, e que vão ter impacto aí já de imediato a partir de 2023. Legal, Gustavo. E quais são essas novas finalidades de enquadramento da natureza da operação de câmbio? Então, as finalidades no enquadramento da natureza das operações de câmbio são um conjunto de códigos, né, que informa aí ao Banco Central a respeito do motivo do envio dos recursos ou do recebimento, né, de ou para o exterior, sobre a natureza jurídica do cliente, a natureza jurídica também do recebedor ou pagador no exterior, do grupo ao qual pertence a operação de câmbio e se o pagador ou recebedor são empresas do mesmo grupo, né. Então é um conjunto ali, são 11 dígitos, né, aonde se colocam essas informações, né. E essas informações elas precisam ser prestadas sempre que for pactuada uma operação de câmbio, independente do valor, né. Então o que muda aqui é que agora tem outras naturezas, né, que vão ser passíveis desse enquadramento, que aglutinam, para os casos de operações até US$ 50.000, tá. E essa é a responsabilidade que o cliente passa a ter, né, de informar ao banco, quando do fechamento da operação de câmbio, qual que é o enquadramento da sua operação. Entendi, Gustavo. Então quer dizer que antes da contratação do câmbio, eu vou precisar saber os tipos de enquadramento da natureza da operação? É isso? Sim, os clientes eles vão precisar aí informar, né, ao banco a correta finalidade da operação que vai ser utilizada no momento do fechamento do câmbio, né. E claro, o banco está junto com os nossos clientes, né, então, a gente vai disponibilizar aí as informações sobre quais são as naturezas, quais são as, implicações do enquadramento dessas operações, e também vai prestar orientações sobre essas novas classificações, né, seja no atendimento na nossa rede, seja através dos nossos gerentes de relacionamento e negócios internacionais e também nas nossas equipes de atendimento específico do Comex. E também no site, né, aplicativo, a gente vai ter informações para orientar o cliente, né, a parte de treinamentos também que a gente vai continuar, realizando, de forma a dar todo o suporte, né, ao nosso cliente, para ele saber
qual que é o correto enquadramento da operação de câmbio que ele está realizando. E os nossos clientes não precisam se preocupar. Caso a gente identifique algum erro na escolha da classificação da finalidade, nós vamos realizar a correção para que a operação prossiga de forma compatível com as informações e documentos que o cliente nos enviou, sem prejuízo. Tá? Então, é realmente assim, há um processo que nós vamos fazer uma transição, né, aonde a responsabilidade passa a ser do cliente, a gente vai estar realmente próximo do cliente, orientando, disponibilizando informação, né, e caso haja um enquadramento incorreto, a gente vai orientar, vai enquadrar da forma correta, de forma que o cliente consiga sempre realizar as suas operações com a devida segurança, com o correto enquadramento na prestação aí da informação ao Banco Central e também à Receita Federal. Bacana, Gustavo. Muito bom saber que os nossos clientes sempre vão estar amparados aí para fazer as suas operações, né? E sobre a análise de operações de câmbio, vai ter alguma mudança também? Andréia, nada muda com relação a esse tipo de prestação de serviço, tá? Então, o cliente continua enviando a documentação relativa à operação de câmbio, né? E a gente vai informar a correta classificação que deve ser utilizada, assim como os tributos, tá, que incidirão sobre essa operação, tá? Mas é importante aí ressaltar que a definição final sobre enquadramento é prerrogativa do cliente. Assim como no momento do fechamento da operação, né? O cliente também tem a prerrogativa de informar. E depois a gente vai analisar os documentos, informações, né, para ver se essa finalidade se enquadra, né, e está correta, né, como eu coloquei aí na resposta anterior. Legal. E existe alguma distinção desses enquadramentos por valor? Sim, Andréia. O Banco Central do Brasil definiu em sua resolução publicada no final de 2022 uma série de finalidades, né, que a gente também fala aí de enquadramentos na natureza, né, que devem ser utilizados. O que que ele definiu, tá? Existia uma série de enquadramentos aí já existentes que ele manteve e que vão ser válidos aí para todas as operações acima de US$ 50.000 ou que são feitas aí por corretoras, que têm um ROF ou que têm um pagamento antecipado. Mas ele também criou aí um rol de 8 novas finalidades que são mais simples, tá? E que são válidos para operações até US$ 50.000. Então, o Banco Central realmente sugere que o cliente comece a utilizar essas novas finalidades, que vão ser mais simples e que agregarão todas as operações de câmbio possíveis, tá? Até esse valor de US$ 50.000 e como eu comentei aí, né, sem ROF, sem ser por corretora ou sem pagamento antecipado. Mas, é claro, o cliente vai continuar podendo fazer as suas operações e enquadrando nas naturezas antigas. Então, nada de efetivo muda na questão das naturezas disponíveis, apenas se agregam novas possibilidades que são mais simples e que, ao longo de 2023, a gente deve também ter novas novidades por parte do Banco Central. Legal, então a gente ainda vai ter mais coisa aí pela frente, né? E a respeito da dispensa de assinatura dos contratos de câmbio, ela vai ser válida para todas as modalidades? Não, Andréia. A princípio, o que alterou a partir de 2023 é apenas que as operações de câmbio pronto contarão apenas com a confirmação e não precisarão mais da assinatura no contrato, né, que era feito digital, eletrônica ou de maneira manual. Mas operações a termo e futuro, como ACC, ACE, câmbio futuro, ainda será exigida assinatura de contrato, por se tratar uma operação de crédito, né, uma operação que tem obrigações futuras junto ao Banco do Brasil, né. E claro, a gente lembra aí que essas alterações elas valem apenas para as operações que foram feitas a partir de 2023. Então, se você possui uma operação de câmbio realizada até o último dia de 2022, ela ainda vai exigir a assinatura no contrato de câmbio. Então isso é bem importante a gente frisar, né, que vale para as operações a partir desse ano de 2023. E o que foi feito até 2022 é necessário a devida formalização, a devida assinatura no contrato. E dessa forma, o Banco do Brasil não realizará mais bloqueio das operações de câmbio
por pendência de assinatura de contratos de câmbio pronto. Então, isso agilizará, facilitará o dia a dia dos nossos clientes, e eu acho que é uma das principais novidades que a nova lei traz. Nossa, realmente não são muitas as mudanças que vão acontecer aí ao longo de 2023, né, Gustavo? E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui desmistificou um pouco mais do marco legal de câmbio, e eu ainda estou achando que tem muito mais assunto por aí, né, para a gente falar nos próximos episódios aqui do nosso podcast. Gustavo, muito obrigada pela sua participação em mais esse episódio do Banco do Brasil no Mundo. Por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Fiquem ligados nas nossas publicações e até a próxima. Tchau!